Olá, seja bem-vindo ao Saudações, programa que passa aqui na TV Band Maranhão e também nosso canal do YouTube. Falando nisso, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva no programa Saudações. Deixe seu like, seu comentário, é muito importante para a nossa produção de conteúdo. E o tema de hoje é acesso à justiça. O acesso à justiça é um direito, uma garantia fundamental de todos terem acesso ao Poder Judiciário, enfim, acesso à justiça de forma, sem qualquer forma de discriminação, de forma igualitária, um tratamento que a todos tenham acesso ao sistema de justiça. E hoje eu recebo duas convidadas, né, para falar desse tema, que é a professora Amanda Silva e a professora Natália Neri. A professora Amanda Silva é advogada, professora universitária, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Anhanguera São Luís. É pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E também é pós-graduada em Tutelas Coletivas e Direito Difusos. E a professora Natália Neri é advogada e docente da Faculdade Anhanguera São Luís, mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduada em Direito Ambiental pelo Instituto Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, graduada em Direito pela Unidade de Ensino Superior Dom Bosco e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito do Meio Ambiente da Faculdade Anhanguera São Luís. Então, dou a palavra aos nossos convidados de hoje, a professora Amanda Silva, pode ficar à vontade. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade aqui na bancada dos Saudações. Olá, eu que agradeço pela oportunidade. E olá, pessoal, saudações. Né? Muito obrigada por esse momento, que acredito que é muito importante. Como professor da Humano, vou chamar professor pelo convívio, uma vez professor, sempre professor, né? Muito obrigada pelo convite. E como ele muito bem me apresentou, eu me chamo Amanda Silva. Hoje estou como coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Anhanguera, né, São Luís, e sou docente do curso de Direito. E com isso, hoje a gente vai tratar sobre acesso à justiça. E nada mais justo, né, do que trazer os elementos da atuação do Núcleo de Práticas Jurídicas também para que a gente possa conversar sobre isso. E aí, vou falar brevemente sobre isso, relacionado, né, que um dos pilares quando a gente ingressa na graduação em Direito é a gente conhecer, né, toda a atuação social, a atuação de todas as instituições, e entender também o papel do profissional do direito nesse sentido. E com isso, dentro da instituição de ensino, quando a gente trata do curso de Direito, o intuito da gente, enquanto graduando e depois graduado, né, e atuante, é entender essas necessidades e saber que o acesso à justiça, ele está ali entre os direitos e garantias fundamentais e que todos, né, sem distinção, devem ter essa apreciação por meio do Poder Judiciário, quando diz lá que a lei não excluirá, né, da apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito, a gente entende de fato que é necessário buscar. E aí, buscar isso de que forma? Eu entendo que a principal forma de buscar esse tipo de atuação e atingir esse objetivo é informando. Informar para que as pessoas, né, entendam o que é ou o que não é direito, o que eu posso, o que eu devo levar até a apreciação do judiciário. Então, o acesso à justiça é isso, é a oportunidade de levar para o Poder Judiciário essa apreciação e aí ter essa garantia devidamente, né, ali organizada e juridicamente segura. Então, a princípio, o que a gente entende e contribui tem muito a ver com esse sentido de informar, né? O principal ponto, acho que toda atuação, ela parte de um momento. E o momento exato que a gente precisa entender é que, informando, a gente consegue sim chegar, né, a esses pilares que a gente tanto almeja. Claro que, trazendo para o cenário do Estado do Maranhão, e não só do Estado do Maranhão, mas a nível Brasil também, a gente trabalha a passos lentos. Claro que a gente tem uma população gigantesca e, diante disso, diante das muitas coisas que acontecem no dia a dia, coisas que a gente até então não imaginaria que aconteceria, né? Na verdade, todos os dias a gente é surpreendido com alguma coisa. Então, a gente ainda anda em passos lentos. Mas claro que se
institucionalmente, se todo mundo trabalhar em conjunto, a gente vai conseguir, né, chegar e avançando todos os dias um pouquinho mais. Então, quando a gente trata de acesso à justiça, de acordo com o meu ponto de vista, né, com os estudos que a gente faz e com a atuação enquanto graduação, pós-graduação e atuação profissional mesmo, é entender que um cidadão informado, ele vai conseguir contribuir também para a efetividade do que constitucionalmente a gente tem ali garantido. Maravilha! A professora Amanda começou bem, né? Começou muito bem. E assim como a senhora também, a professora Natália, né, está estreando hoje no Saudações, né? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigado Muito por ter aceitado o obrigada. convite. Quais são as suas considerações iniciais? Obrigada primeiro pelo convite, né? E aí preciso agradecer ao professor Adelmano, que também vou fazer a utilização da denominação de professor. E também muito feliz em estar aqui compartilhando, né, a bancada dessa conversa hoje com a professora Amanda, que tanto contribui aí na atuação e no acesso à justiça. E é um tema, né, muito amplo e que dá aí pra gente a possibilidade de discutirmos não apenas, né, no momento em que esse programa vai acontecer, mas também discussões aí para tantas outras pautas, né? O acesso à justiça, ele traz aí para a gente a possibilidade de refletirmos em várias searas, né? E a professora Amanda traz essa perspectiva da informação, né? Eu acho que discutir acesso à justiça hoje em dia perpassa muito por essa ideia de sociedade da informação, né? A gente tem, inclusive, aí vários sociólogos que vão tratar, né, desse momento em que a gente se encontra, no momento em que a gente tem informação de tudo na palma da nossa mão, né? A rede social. Sim. E próprios espaços como esse, né, que tem oportunizado que a gente consiga discutir, consiga trazer os nossos direitos, né? Ter a plena consciência. E isso perpassa pelo próprio exercício da cidadania, né? Do que a gente tem direito, né? O que a gente pode fazer? Quando é que eu tenho um direito lesado, né? E para além disso, e quando a professora Amanda traz essa perspectiva de que precisamos estar informados, né? A gente que já trabalha com direito e aplica o direito, a gente tem uma consciência muito maior dos nossos direitos. Inclusive, eu sempre falo, né, que o direito deveria ser uma disciplina, inclusive, da formação do cidadão, inclusive lá na formação básica, né? E hoje a gente tem isso, a gente tem cada vez mais a difusão de informações, né? Acesso a essas informações e, consequentemente, acesso ao direito, né? E o acesso à justiça, ele vai perpassar e ele tem o seu ponto de partida com a informação. Um cidadão informado do que ele tem direito, né, e para que e como ele pode exercer esse direito, já é o ponto de partida para a gente começar a falar sobre acesso à justiça. Como é que a gente consegue efetivar isso, né? O que está posto à nossa disposição dentro do nosso ordenamento jurídico, né? E aí, saindo um pouco do juridiquês, mas falando o que está posto à nossa disposição para que a gente consiga acessar, né? Quais são as formas de acesso? Quando é que eu tenho um direito lesado, né? Tudo isso faz parte e até a gente tem informações, dados, inclusive, né? Que mostram o nosso aumento de litígio, né? Isso não diz apenas de que somos forjados numa cultura de litígio, mas isso perpassa muito sobre o acesso à informação. Quanto mais informação a gente tem, mais litígio a gente vai gerar, né? Mais acesso ao judiciário. Sim. E a questão é como esse judiciário tem, né, se organizado para receber isso. A gente tem na nossa Constituição, a professora Amanda muito bem disse, né? O professor Adelmano também iniciou a fala dele, dizendo, olha, a gente tem um direito fundamental de acesso à justiça, né? E como é que esse acesso vai se dar? Uma população mais informada, né? Ela vai claramente buscar mais acesso a essa justiça. Bom, um sistema organizado nós temos, né? Agora, como é que a gente consegue trazer ele e como é que a gente consegue desenvolver esse acesso? E aí a gente vai discutindo, né, sobre os vários pontos e as várias possibilidades de acessar a esse judiciário. Maravilha, professora Natália, né, professora Amanda. E quando eu fiz o introito,
a percepção que muitas vezes quem nos assiste é de que é fácil, né, promover uma ação, ter direito, conseguir concretizar esse direito de acesso à justiça. Mas a percepção que eu tenho, prática, na verdade, é de dificuldade de acesso. Não só pelas instituições constitucionalmente que têm essas atribuições, como a Defensoria Pública, enfim, mas o trabalho que vocês desempenham nos núcleos de prática jurídica, especificamente da faculdade, a Anhanguera São Luís, na verdade tem demonstrado, e eu também tive essa experiência de trabalhar em núcleo de prática jurídica, de pessoas que realmente têm, na verdade são desinformadas, que não conseguem, que têm dificuldade de conseguir alcançar esse direito. Então eu queria ouvir de vocês, como professoras, e que trabalham atualmente com o NPJ, qual é a percepção atual que vocês têm a respeito, professora Amanda? Então, trazendo para a nossa realidade, né, mas antes mesmo de adentrar diretamente na nossa realidade, fazendo um parêntese sobre a fala de Natália, eu acredito que quando a gente fala de informar, né, não é só informar por informar. Sim. Né? Porque assim, informação a gente tem à disposição a qualquer tempo e de qualquer forma também. Então, hoje a gente tem, claro, um avanço relacionado à informação, que qualquer pessoa acessando o Google vai conseguir ter pelo menos uma noção, né, geral sobre isso. Claro que a gente tem informações que não são atuais ou que não são bem formuladas, né? E isso tudo se dá por quê? Pela facilidade do acesso, nós também temos pessoas que não têm conhecimento suficiente, que propagam informações que não são. Seria a desvantagem, né? Seria a desvantagem relacionada a isso. Então, quando a gente fala de informar, é informar da forma correta. Né? É informar do jeito certo. Então, acredito até que esse momento, e aí esse momento que nós estamos tendo, né, agora, ele é um dos pontos que deve ser cultivado, que é trazer discussões com pessoas da área, Perfeito, ter um diálogo técnico, mas ao mesmo tempo informativo, porque o nosso intuito aqui não é trazer juridiquês. É o intuito de conversar sobre direito de uma forma que todos que assistirem vão conseguir entender o que a gente está falando. Né? O nosso público é heterogêneo. Passa na televisão, a TV Band de Maranhão. Exatamente. Pro Maranhão todo, então, e no YouTube Brasil inteiro. O intuito de informar é esse, informar onde aquele que tem o maior conhecimento ou menor conhecimento vai conseguir entender, né, na mesma proporção. Ele vai saber o que está sendo discutido naquele momento. E aí, trazendo, né, para suas considerações relacionadas à atuação. Hoje, né, tanto eu quanto a professora Natália fazemos parte do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Anhanguera São Luís, né? Nós somos docentes do curso. Eu, particularmente, sou egressa do curso da instituição. Ah, maravilha! Então, fiz aí todos os caminhos, né, relacionados à atuação do núcleo. O nosso núcleo tem uma atuação desde 2016, então foi fundado em 2016 e vem caminhando aí, proporcionando isso. Mas o que é o núcleo, né? O Núcleo de Prática Jurídica é um espaço onde as instituições de ensino, né, que ofertam o curso de Direito, têm destinado à prática jurídica, a prática real jurídica. E é o momento em que os alunos que já passaram ali por todo o caminho teórico, né, dos 5 anos, quase 5 anos do curso, vão poder desenvolver as habilidades de entender o que é a advocacia, né? O NPJ, ele tem uma atuação parecida com os escritórios de advocacia. Claro que os escritórios têm os seus métodos e seu funcionamento de acordo com o que é estabelecido, mas o NPJ funciona também como um local para garantir esse acesso à justiça, né? É um serviço que é ofertado 100% gratuito para a comunidade, né? E aí a gente entra ali no contexto da comunidade hipossuficiente, que são aquelas pessoas que não dispõem de recursos, né, para custear tanto as despesas processuais, que são as despesas relacionadas ao processo em si, mas também despesas relacionadas a pagamento de advogado. Então, nós temos essa atuação que é um serviço que é ofertado e aí por todas as instituições de ensino que têm o curso de Direito, né? Hoje, claro que a gente vai falar
especificamente da Anhanguera, que a gente fala do ambiente em que nós estamos, né? Porque a gente pode falar com propriedade sobre isso. Mas a atuação do NPJ, ela se dá dessa forma. É aliado com a técnica de uma advogada, inclusive a professora Natália é advogada do núcleo, né? Então, da advogada, juntamente com coordenação, setor administrativo e os alunos que estão ali em período de estágio obrigatório, vão passar por este momento e vão poder entender o que é exercer a advocacia, né? Eu sempre brinco com eles quando eles começam que quando a gente chama de assistido, né? Que a pessoa que é atendida pelo núcleo chega lá, já chama eles de doutor. Ô, doutor, tudo bem? Por quê? Porque já entende que eles estão ali, é um ambiente seguro, é um ambiente que eles vão ter um atendimento que realmente vai ser efetivo. Então, eles começam a entender a realidade. E aí, a proposta do núcleo, né, trazendo, eu tenho mais ou menos 5 anos, 6 anos de núcleo de prática jurídica. Tudo isso já? Tá entregando já a idade, né, Natália? Já tá aí passando. Tenho aí uns 6 anos. Já tem tempo como acadêmica, né, como discente. Isso. E agora como docente e gestora, né? Isso, eu entrei no núcleo, ainda estava na graduação, né? Sim. Então, eu já acompanhava o que era um núcleo de prática jurídica. Eu acho que essa experiência é muito válida para todo mundo que deseja cursar direito, né? É uma experiência que se você aproveitar a experiência, com certeza ela vai contribuir de forma muito efetiva na sua vida, porque você vai conseguir entender os dois lados da história, né? E os dois mundos. Por que 2 mundos? O público que é atendido pelo núcleo de prática jurídica, ele é um público que se assemelha muito com o público que é atendido pela Defensoria Pública, né? Então, se assemelha não, ele é o mesmo público, né? Sim. Corrigindo aqui, o mesmo público. Então, eles começam a ver o núcleo como um espaço de acolhimento. E é aquele momento onde você vai atender uma pessoa que normalmente às vezes ela sabe que o que aconteceu está errado, mas ela não sabe o caminho que ela precisa seguir. Então, o primeiro passo é você pegar tudo que ela vai te contar, que tem toda uma história de vida, tem todo um contexto, aconteceu inúmeras coisas. Sim. E você vai ter que entender tudo aquilo, você vai ter que ouvir ativamente aquela pessoa, né? Filtrar aquilo que aconteceu e explicar para ela qual foi a lesão que ela teve relacionada ao direito dela, de forma que ela entenda. Porque eu não vou... parece bobo a comparação, mas, por exemplo, se eu disser para uma pessoa que eu vou protocolar a demanda dela, ela vai olhar para mim, em alguns casos, ela não vai entender o que é protocolar. Sim. E aí, como que ela entende? Eu vou dar entrada no seu processo. Então, esse tipo de linguagem a gente exercita dentro do núcleo. Sim. A gente começa o nosso trabalho exatamente assim. Captando ali as poucas informações. Na primeira conversa, você já entende se ela tem conhecimento sobre aquele tema, se ela sabe o direito que foi lesado, como que ela vai entender a sua explicação. E aí, de acordo com a pessoa que você atende, você precisa mudar o seu vocabulário. Sim. Eu tenho um amigo que só gosta de falar protocolizar. Eu falei, se o protocolar... já é difícil. Para você explicar, né? Para esclarecer pro leigo, sim, né? Aí você ainda vai exagerar no protocolizar fica um pouquinho mais difícil. Não que esteja errado, mas é porque sim, realmente sim, é a questão... Né? Nós temos realmente esse problema, então, Amanda, dentro da as pessoas conseguem compreender por causa desse excesso da linguagem, complicada. E aí a pessoa sai de lá, meu Deus, eu não entendi nada, aí, é melhor ir embora. Quando você vai ler um documento, você precisa ler, obviamente, o que está escrito tecnicamente e explicar. O documento diz isso. Você entendeu? Aí a pessoa vai dizer assim, alguns dizem que entenderam. Aí a gente também não consegue afirmar se 100%, né? Mas o nosso intuito dentro dessa atuação é proporcionar ali o conhecimento, que não é a pessoa ter o acesso à justiça puro e simples. Ingressei, o advogado fez tudo, o escritório de escola fez tudo, o NPJ fez tudo, pronto, eu não entendi o que aconteceu, eu só sei que aconteceu. O nosso intuito, ele é diferente. O nosso intuito é
atender desde a triagem, né, que a gente faz uma triagem, que é a coleta das informações, documentos e tudo mais. A partir dali, a gente passa para uma conversa mais detalhada, onde a gente proporciona a atuação dos alunos em conjunto com os professores e em conjunto com a advogada, de modo que todo mundo entenda do que se trata e que aquela pessoa se sinta acolhida e, ao mesmo tempo, informada. Então, a ideia do núcleo também não é só judicializar. A ideia do núcleo é informar, orientar. Então, todo mundo que chegar lá procurando um atendimento, se não for judicializado, mas ele vai ter a informação necessária para que ele entenda, ó, não pode ser judicializado por isso, ou pode até ser judicializado, mas o núcleo não atende neste momento. A gente tem alguns requisitos para atendimento relacionado à comarca, relacionado à área de atuação, né? Sim. Que hoje o nosso grande público é voltado para o direito de família. E também nós criamos aí uma nova linha que é relacionada aos superendividados, né? E a atuação também do direito do consumidor. Então, esse é o nosso grande público. E com isso, outras demandas, por exemplo, previdenciário, não é nossa área de atuação. Criminal, também não. Então, a gente tem alguns requisitos, mas a gente busca sempre informar, né, na medida... Com qualidade, Isso, com qualidade, todas as outras áreas, embora a gente não ajuize a demanda. E aí, como que a gente faz? A gente informa, ó, o nosso entendimento, até porque direito, né? Sim, sim. Cada um, nós temos a legislação, só que as interpretações podem ser diferentes. Sim. E com isso, a gente sempre informa. A Natália D'Angelo tem a clássica frase, essa é a nossa tese relacionada a isso. Exatamente. Mas, se você buscar um outro NPJ ou um outro profissional, pode ser que esse outro profissional tenha uma ideia diferente, entenda de forma diferente. Então, você precisa estar aberto para essas informações, né? Porque o público... E isso tudo a gente tem que deixar claro. E tem que ser muito, né, didático nesse sentido. Assim. A gente sempre usa a expressão didático, que é buscar explicar de diversas formas até que a pessoa entenda o porquê daquele atendimento, do porquê daquela lesão, aquele direito. Aí o Gui chega, não, só quero uma informação. Aí começa a conversar e ele começa a entender, não, de fato foi grave, eu precisava ajuizar uma demanda a tal tempo, então tem todo esse contexto. Sim. E aí o objetivo do NPJ, trazendo para o ambiente acadêmico, é realmente ser didático. É proporcionar esse conhecimento de forma clara. E porque se a gente não proporciona isso para o aluno, ele vai entender que a atuação dele, profissional, vai ser restrita ao uso do juridiquês, né? 100%. Sim. E aí ele não vai entender que a pessoa que é da zona rural, não estou dizendo que quem mora na zona rural não tenha conhecimento, mas o grande público, né? Sim. A pessoa que não teve, infelizmente, a oportunidade de estudo, ela pode não entender diversas palavras. Eu tiro pelo meu contexto familiar, que coisas que eu falo profissionalmente, eu não posso falar no meu almoço de domingo. Sim. Embora seja a mesma orientação. Sim, Eu preciso sim. ter todo esse jogo de cintura para dizer, não, aqui com a minha família eu preciso falar dessa forma e com os meus alunos eu preciso falar desta forma. Sim. Isso tudo a gente precisa alinhar, E né? esse gancho eu quero pegar a professora Natália, porque uma vez eu assisti um programa falando exatamente nesse ponto que a professora Amanda mencionou, que ele foi falar, não, nós, além de nós não fazemos apenas o acesso ao Poder Judiciário, nós fazemos assistência jurídica, que é mais amplo que o acesso ao judiciário. Falei, poxa, mas eu acho que o pessoal que é leigo continuou sem entender. Exato. Aí eu quero que a senhora você desenvolva mais a respeito desse aspecto, e as áreas também. Exatamente. Esse também é um dos um viés, né? É um dos braços do acesso à justiça. Quando a professora Amanda fala que a gente atende no núcleo de prática, né? E aí, amplamente, uma população, né? Que não teve tanto acesso, não teve tanta oportunidade. E a gente precisa tornar o direito acessível, né? Quando a gente fala de acesso à justiça, a gente está falando de uma acessibilidade também que vai bater no ponto de você literalmente ter que traduzir o que tá disposto, né? Quando a gente fala em assistência jurídica, né? Essa assistência jurídica, ela precisa, né, atingir o seu público-alvo. Eu sempre brinco, e eu sou professora, né, universitária, a gente sempre fala o quê? Olha, a gente já está no momento do direito em que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa
tirar esse distanciamento, encurtar esse distanciamento. Como é que a gente faz esse encurtamento, né? A gente vai tornar esse direito acessível, informando com qualidade e para além, né? Trazendo a nossa tradução do juridiquês, né? A gente muitas vezes senta e às vezes quando alguém chega com um contrato, né, e fala assim, olha, doutora, eu não entendi nada do que está escrito nesse contrato, né? Eu não consegui entender absolutamente nada do que o advogado me indicou. Olha, a gente precisa utilizar, né? E esse acesso à justiça, ele tem que estar para além, né? Outro dia até o ministro Flávio Dino falava, né, em um dos seus votos, né, trazia aí uma explicação e até se alongando e trazendo palavras e criticando exatamente, né, essa ideia da gente utilizar no direito palavras que distanciam. Sim. Não, muito pelo contrário, eu preciso utilizar no meu dia a dia jurídico palavras que sejam capazes de efetivar um direito fundamental, que é o direito de acesso à justiça. O acesso à justiça, ele perpassa por essa ideia de você pegar o que está sendo falado no juridiquês e trazer para uma pessoa que, às vezes, não teve o letramento suficiente e explicar. Quando a professora Amanda fala, olha, a gente vai protocolar a sua demanda, né? Muitas vezes a gente tem que chegar e falar, olha, a gente vai enviar para o juiz. Sim. Quando a gente vai falar assim, olha, doutora, eu entrei no Google e vi lá a movimentação do meu processo, tem concluso, processo concluso, está na mesa do juiz para ser julgado. E aí a gente precisa aproximar. Sim. Isso faz parte do acesso à justiça, né? Quando a gente fala de acesso à justiça e quando a gente fala dessa assistência e um trabalho dessa assistência, né? Como é que a gente consegue efetivar isso de fato? A nossa Constituição está lá brilhantemente, né? O Constituinte estabelece, olha, direito fundamental. Todo mundo tem que ter acesso a esse judiciário. Mas, para além, como é que a gente consegue efetivar isso? Como é que a gente consegue ler? E eu sempre brinco com os alunos que a petição que você está escrevendo tem que ser uma petição que minimamente os fatos um leigo consiga ler e compreender o que está sendo dito ali. A gente não vai nem exigir que a partir da fundamentação jurídica o leigo entenda, né? Porque, afinal de contas, a gente estuda muito. Mas os fatos, o que está sendo relatado daquela demanda tem que ser acessível. Isso faz parte de quem? De todo o sistema de justiça. Só menciona pra gente, só nos informa aonde está situado o NPJ da Faculdade de Anhanguera e também aquela observação que o NPJ está arrecadando também doações lá para as pessoas do Rio Grande do Sul. Isso. Só para encerrar esse bloco, informa para o pessoal que tá o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Anhanguera fica situado ali na Avenida São Luís, Rei de França, próximo ali à Casa Freitas. Tá? Você vai adentrar o prédio da instituição, no bloco A. Só perguntar na portaria onde fica o NPJ que o pessoal da portaria vai direcionar. Estaremos lá à disposição de segunda a sexta, de 8 às 18, tá? Disponível para atendimento. E aí, aproveitando a oportunidade, o Núcleo de Prática Jurídica também aderiu à causa, né? Institucionalmente, nós estamos arrecadando, mas o núcleo também está nessa causa, arrecadando alimentos, água mineral, itens de higiene, para fins, né, no dia 15, a gente deixar esses itens lá no aeroporto para serem enviados para o Rio Grande do Sul. Maravilha. Certo? Então, quem puder doar, sinta-se à vontade. Ficou na dúvida, entra no Instagram da instituição que a gente está lá disponível para... O Instagram é? Anhanguera São Luís. Nós temos também o npj.anhanguera.slz. Maravilha. Então, chegamos ao final do primeiro bloco. Quero agradecer mais uma vez aos amigos Ted Anderson e Moreira Serra, que concedeu espaço aqui hoje para nós apresentarmos. Saudações, agradecer aqui as pessoas que estão aqui no estúdio, o apoio, Clícia, Yastra, Ian, obrigado mais uma vez pela colaboração aqui no Saudações. E eu vou encerrar o primeiro bloco com uma reflexão de dois autores que falam de acesso à justiça, que é Mauro Capelletti e Brian Gaff. Eles dizem que o acesso à justiça pode ser encarado como um requisito fundamental, o mais básico de direitos humanos, de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretende garantir e não apenas proclamar o direito de todos. Saudações!